Bom, definido o povo qual receberia o Evangelho, Jesus e a sua pleiade de espíritos superiores começaram o processo de transmissão das verdades espirituais, mas ele sabia que não tinha como chegar para aquele povo semi-primitivo e falar de coisas como amor, fraternidade, caridade de uma hora para outra. Mesmo porque este povo que havia sido escolhido por ele ainda estava sob o jugo de outra civilização adâmica, que eram na época os egípcios. Era necessário primeiro retirá-los daquela casa de servidão. E o espírito preparado para esta missão foi Moisés. Não vamos aqui nos aprofundar nos aspectos históricos do êxodo hebreu, mas é importante salientarmos a enorme missão de Moisés e o quão exitoso ele foi na sua tarefa. Até os 40 anos vagando pelo deserto, trajeto este que hoje sabemos ser possível fazer com pouco de esforço, em algumas semanas, mas este período foi necessário para depurar uma geração inteira de escravos no Egito, para que a próxima geração, os filhos e netos deste povo, entrassem em Canaã, na terra prometida, sem os vícios de um povo servil. Não foi à toa que Kardec, não é à toa, né, que Kardec trata este período, e Moisés mais especificamente, como sendo a primeira revelação divina. E depois de Moisés vieram outros grandes mensageiros da vinda do ungido de Deus, os profetas. Foram ao todo 16 os médiuns, porque é disso que se trata, que tiveram seus registros considerados pelos antigos como sendo enviados de Deus, começando por Josué, terminando até Malaquias. Eu digo que os médiuns, né, que tiveram seus registros considerados, porque tiveram outros médiuns que não tiveram os seus registros considerados, mas também fizeram parte dos mensageiros de Deus, vamos dizer assim. Este período, né, de Josué a Malaquias, que é o período de consolidação do judaísmo na região da Judéia, durou aproximadamente 1000 anos. E depois de Malaquias, silêncio. Cerca de 400 anos de absoluto silêncio dos profetas. Será que neste período, conhecido como período intertestemunhal, não houve nenhum médium capaz de testificar a vinda do Salvador? Sim, houve, mas este período coincide com um período histórico de jugo da Judéia, primeiro pelo Império Grego, depois pelo Império Romano, e as manifestações judaicas desta época ficaram muito prejudicadas. Mas, como eu disse, não vamos nos aprofundar nos aspectos históricos. O importante é considerarmos que o Cristo ainda não reunia condições físicas para encarnar. O seu perispírito, como eu disse, precisava se reduzir a ponto de caber num corpo grosseiro. E esse período, obviamente, se completou no período em que hoje conhecemos como o Natal. As histórias referentes ao Natal que mais conhecemos, né, foram descritas por Lucas no seu Evangelho canônico.
Lucas, que apesar de contemporâneo, não conheceu o Cristo enquanto encarnado, mas conviveu com os apóstolos e discípulos que vivenciaram as maravilhas de Jesus, e principalmente com a convivência com Maria de Nazaré em Éfeso, onde hoje fica a Turquia. Ele conseguiu descrever muitas das histórias da vida do Cristo como se ele mesmo as estivesse vivenciado. No livro Paulo e Estevão, escrito também por Emmanuel e psicografado pelo Chico, Emmanuel relata que Saulo, recém-convertido, busca conhecer Jesus através das anotações de Levi, apóstolo do Cristo, que também conhecemos pelo nome de Mateus. Estas anotações, muito provavelmente, também ajudaram Lucas a escrever seu evangelho, mas as informações da vida do Cristo até os 12 anos, com alguma riqueza de detalhes, estão relatados somente no livro de Lucas, o que nos leva a acreditar que a própria Mãe Santíssima transmitiu esses conhecimentos para o evangelista. Lucas começa narrando os episódios relativos ao nascimento de João Batista. A vinda de João também havia sido predito nas Escrituras através do profeta Isaías. O seu nascimento também é dado como milagroso, entre aspas, claro, porque sabemos que os milagres são acontecimentos naturais que não conhecemos ou o povo da época não conhecia. Seu pai é Zacarias, sacerdote, ou seja, alguém importante no cenário religioso da sua época, porém velho, como ele mesmo disse ao anjo Gabriel. E a sua mãe, esposa de Zacarias, é Isabel, prima de Maria e, segundo o próprio marido, também em avançada idade. Eles não tinham filhos porque, segundo o evangelista, Isabel era estéril. Obviamente que uma mulher de idade avançada que não tinha tido filho até aquele momento, caso viesse a engravidar, naquela circunstância, seria um milagre mesmo, né? Ainda hoje consideramos assim quando isso acontece, mas veja, por outro lado, podemos dizer que idade avançada naquela época, que a expectativa de vida era pouco maior do que 40 anos. Era algo, a gente poderia dizer que entre 25 e 35 anos era considerada idade avançada. E convenhamos, não é lá tão difícil uma gravidez com essa idade. Mas naquela época era. E quando o anjo Gabriel, que é na verdade um espírito superior da Pleiade do Cristo, disse a Zacarias que Isabel engravidaria e que ele deveria chamá-lo de João, Zacarias duvidou. E por ter duvidado, ele, homem religioso que deveria estar munido de muita fé, o anjo o emudeceu. Não precisamos especular o que teria ocorrido com o pobre Zacarias, mas o fato é que ele ficou mudo todo o período da gravidez e até a circuncisão de João, que ocorreu no 8º dia de seu nascimento.